O que você precisa fazer para evitar completamente o mapeamento do primer na tua pintura automotiva? Segura aí que eu já vou te falar. Uma das coisas que mais intriga, e olha, eu já tinha cabelo na época, aliás, eu ainda tinha cabelo na época que isso era um problema muito sério e continua sendo para a maioria dos clientes, é o bendito do mapeamento. Tá? O mapeamento, para quem é do mercado, sabe do que eu estou falando, para quem não é, o mapeamento é simplesmente uma marquinha, um contorno que aparece embaixo da pintura depois que o carro está prontinho para entregar para o cliente ou depois que o carro já está com o cliente. Então essa marquinha, esse contorno na região que foi feita a preparação e aplicação do primer, isso é um problema sério e muitos não conseguem resolver. E em função disso, boa parte dos clientes acaba atribuindo isso à qualidade especificamente do primer que usa. De certa maneira, tem sentido, pode ser, mas num grande contexto geral, eu tenho clientes que eu atendo há bastante tempo e que já teve problema de mapeamento da borda do primer embaixo da pintura, mesmo usando o melhor primer do mercado. Então o que eu posso falar para você aqui para te ajudar, para que você evite completamente esse tipo de problema aí na tua oficina? Primeiro ponto, você fazer mistura certa do catalisador e do diluente. Aí nesse momento do vídeo você vai dizer assim, eu vou desligar porque vai falar a mesma coisa que todo mundo fala. Calma! Esse é o princípio, tá? Diluição correta, catalisador correta. Você precisa considerar a temperatura e a umidade, tá? Ah, eu não tenho como medir umidade aqui na minha oficina. Se tá muito frio, cara, evita de botar catalisador e diluente normal. Vai trabalhar com o rápido, diluente e catalisador rápido. Ponto. Assim você já ajuda a eliminar um monte de problema. É verão, catalisador e diluente mais lento. Então tá muito quente. Então essas duas situações vocês precisam cuidar, porque isso tem bastante relevância para o que eu vou falar para você logo a seguir, entendeu? Então leve em consideração catálise certa, diluição certa, consulta o boletim técnico do fornecedor do produto que você está usando e usa de maneira correta. Depois que você acabou de fazer toda a abertura da massa, ou seja, remover o risco direcionado do taco da borda da pintura antiga onde você passou o taco para nivelar a massa, tá tudo certinho, já tá tudo resolvido na massa, o encaixe tá pronto, a borda da massa, a massa não tá pegando em cima da pintura antiga, tá tudo bonitinho, vai fazer a aplicação do primer. Na segunda fase, que é a aplicação, depois que você já fez toda a catálise de diluição correta, é você simplesmente cuidar o intervalo, isso não é a solução ainda, hein? É cuidar o intervalo entre demãos. Sim, senhor. Se você passar uma demão, deixar o primer úmido e aplicar a segunda demão, não vai resolver o problema todo, certo? Você está perdendo capacidade de lixamento do primer, ou seja, está deixando ele emborrachado, você está contribuindo para ele não secar no tempo certo, tá? E consequentemente isso pode trazer outros problemas que a gente pode falar em outro momento. Mas o detalhe para que a borda do primer não arque é o seguinte: você precisa ter, depois da onde terminou a pintura antiga, por exemplo, acabou a pintura ali, tem a massa e a pintura antiga que você tem embaixo, tá? Depois que terminou aquela bordinha, você precisa avançar o primer pelo menos uns 8 centímetros além daquela borda. Ou se não avançar 8 centímetros, que você pelo menos entenda um fundamento principal: a quantidade de primer seco em cima da borda da pintura antiga que está embaixo, na final ali da massa, ela precisa ter uma micragem de primer acima de 20 microns pelo menos. Por quê? Porque menos de 20 microns é mais ou menos a micragem, a espessura, de um fundo fosfatizante. Você já viu um fundo fosfatizante aplicado, é quase transparente. Então se a borda do primer, em cima da pintura antiga, ela ficar muito fina, pode ser o melhor primer do mercado. O solvente da tinta, o solvente do verniz, ele vai acabar marcando aquela bordinha, porque o primer naquela região, ele está muito sensível, porque ele está muito fino, ele vai absorver uma quantidade de solvente que vai mexer na borda da pintura embaixo dele. Se você tiver 3 demãos de primer, por exemplo, se certifique na sua visão de que em cima da borda do primer, pelo menos ficou 2 demãos. Você precisa dar quantidade de primer a mais. Isso eu já fiz testes várias vezes. E todas as vezes comprovei a mesma coisa. Toda a borda de primer que fica com mais de 20 microns de camada, em cima da pintura antiga, na bordinha da pintura antiga, não dá mapeamento. Você já teve problema desse tipo? Se já teve, faz isso que você vai evitar. Inclusive no último teste que eu fiz, eu usei 3 marcas importantes, certo? E de primers de ponta, de 3 fabricantes importantes, e a gente teve resultado positivo em todos que ficaram com a borda da massa, a borda do primer em cima da pintura antiga acima de 20 microns. E todos que ficaram abaixo acabaram marcando. Um marcou no outro dia, outro marcou alguns dias depois, mas todos marcaram a borda. Então sempre cuida isso. A borda final, o finalzinho do primer, ele precisa passar bem a borda da pintura antiga que você deixou embaixo, tá? Em outro momento talvez a gente desenhe isso para ficar mais fácil de entender, mas a informação que eu estou passando aqui para quem é do mercado já vai ajudar bastante.
Segue aí para mais informações. Abraço.